Você sabe esperar o tempo certo das coisas acontecerem? Você sabe que tem um tempo certo para as coisas acontecerem? Eu sou Luciano, sou constelador familiar, sou estudante de psicologia, pai, esposo, filho, quase escritor e faço mais um monte de coisas ainda, tá? Bom, é uma história que eu vou te contar sobre o meu TDAH. Há mais ou menos 20 anos eu conheci a minha atual esposa e a gente começou uma relação, né? E foi muito difícil no começo, né? Eu vinha de relações frustradas, eu todo cheio de problemas, mas eu tinha aquela vontade de ter uma relação saudável, né? Mas não sabia como começar, né? Toda essa história que eu vou contar para vocês aqui, eu conto detalhadamente no meu livro que eu vou lançar e conto inclusive sem filtros, sem maquiagens, né? A minha história que eu acho muito bonita, né? Eu gosto muito da minha história. Tem histórias ruins? Tem, todo mundo tem histórias ruins. Mas eu tenho histórias mais bonitas e mais boas do que ruins, né? E eu conto isso tudo no meu livro. Então é o seguinte, eu conheci minha esposa e a gente começou uma relação e num determinado momento ela falou assim, ó, ou você faz terapia ou não vai dar certo essa relação. E eu fui para terapia, comecei meu processo terapêutico, comecei a trabalhar, comecei a olhar para mim, foi um processo doloroso, né? De repente eu falei assim, meu problema é com meu pai, e comecei a olhar para as questões da minha relação com meu pai. Foi um processo lindo, né, e doloroso ao mesmo tempo. Aí eu falei, pronto, resolvi meus problemas, né, agora minha vida vai melhorar. Aí a minha psicóloga falou assim, nananina, não. Agora nós vamos olhar para a relação com a sua mãe. O buraco é mais embaixo. E aí o bicho pegou. E aí foi um processo que ainda continua, né, um processo bem mais doloroso, bem mais difícil, né? Minha mãe narcisista, enfim, né? Foi um processo dificílimo, que me levou inclusive a estudar a constelação familiar e me levar para a psicologia, né? Que eu estou estudando hoje. Então, de tão doloroso, eu resolvi olhar para isso com muita profundidade e precisei me estruturar para isso. E aí, a vida seguiu, foi seguindo o seu curso e tal, né? Mas a minha vida não deslanchava. Eu sempre achava assim, falta alguma coisa. Só olhar para meu pai, para minha mãe, para as minhas dores, para minha infância. Tá faltando alguma coisa, né? E um dia me falaram assim, olha, investiga o TDAH, você tem muitos sintomas e tal. E eu comecei a olhar para isso e fui atrás. E recebi o diagnóstico TDAH. Foi muito difícil, né? Mas aí, olha só, eu olhei para as minhas dores, para a relação com meu pai, com a minha mãe, fiz terapia, minha criança interior estava toda desestruturada, dei uma estruturada nela, fui estudar constelação familiar, fui entender processos, fui estudar psicologia, e aí eu tive o diagnóstico de TDAH. Olha como é que tudo acontece na hora certa. Eu olho para isso hoje e falo, caramba, que maravilha. Se eu tivesse tido esse diagnóstico lá atrás, sem estar melhor estruturado, eu não teria dado conta. Com certeza que não. Desestruturado como eu estava há 15, 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu não teria dado conta de pegar o diagnóstico e falar assim, vem comigo, vou cuidar de você, nós vamos junto, eu vou mudar minha rotina, vou fazer terapia, vou fazer exercício e vou cuidar dessa minha história e vou me ressignificar. Então, se fosse lá atrás, eu não teria dado conta. Então, olha como é que tudo na vida acontece certinho, no momento certo, na hora certa, na hora que você está preparado. Então, se as coisas estão difíceis para você, afasta, olha e fala assim, não, está tudo certo. Porque as coisas têm que ser assim e na hora certa as coisas vão se desenrolar, tá?
Então, confie no tempo das coisas, confie no tempo do universo, que tudo vai acontecer na hora certa, na medida que você precisa, na medida que você consegue lidar com as suas questões, tá bom? Essa é a dica de hoje. Grande beijo e até a próxima.